Entrevista com o técnico Léo Condé, nesta sexta-feira, dia 7 de julho. Léo, para começar, Nuno Krause, do Bahia Notícias de Salvador FM, Samara Figueiredo, da TV Bahia, Tássio Caldas, da Rádio Excelsior, Guma Guedes, da Itapuã FM e Panorama Rubro-Negro, estão querendo saber se você já terá à disposição o atacante Léo Gamalho no jogo contra a equipe do Vila Nova. Boa tarde a todos. Provavelmente sim. O Léo vem participando de todas as atividades e junto com o grupo, e a gente espera ter ele à disposição para essa partida tão importante. Marcelo Góes, da Rádio Sociedade Sat Arena Rubro-Negra. Além dos retornos importantes, o Wagner, Leonardo e das opções de Dudu e Matheus, como tem sido a adaptação desses novos jogadores em relação à assimilação de suas ideias, no caso o Dudu e o Matheus Gonçalves? Bom, realmente são retornos importantes que a gente vai ter, e também essa possível estreia desses atletas que chegaram agora recente. Vem trabalhando normal, são atletas que estavam jogando e treinando normalmente, o Matheus Gonçalves no América Mineiro, o Dudu no Volta Redonda, e não estão tendo muita dificuldade não. A gente já está passando nossas ideias de jogo e eles tiveram assim uma assimilação do trabalho de uma maneira bastante positiva. Eu acredito que já são jogadores assim aptos para jogar e nos ajudar. Anderson Matos, do canal Dinâmico, pergunta se já existe a possibilidade dos novos começarem no time titular. A gente está trabalhando, né, já analisando a equipe adversária, a equipe do Vila Nova, e naturalmente já esboçando, né, uma equipe para essa partida. Estamos fazendo algumas observações e claro que a gente vai sempre tentar mandar a campo uma equipe mais organizada e competitiva possível. E se a gente entender que seja o momento deles estrearem, com certeza nós vamos fazer o uso desse artifício. Hilton Matos, da Rádio Sociedade, com todos os atletas em condições de jogo, que o Vitória tem para essa partida, podemos esperar uma equipe bastante modificada em relação ao jogo contra o Juventude? Algumas modificações sim que são naturais, né? O retorno aí do Wagner, provavelmente do Rodrigo, e também do Léo Gamalho, que fica à disposição. Vamos analisar se vai iniciar jogando ou não, assim como os demais atletas que chegaram agora nessa janela. De qualquer forma, a gente espera que mais do que a mudança de atleta, que a gente tenha uma mudança de comportamento, né? Até porque o jogo exige isso, um jogo grande. Nesse momento são equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, e a gente tem que ter um comportamento diferente da última partida. Samara Figueiredo, da TV Bahia, como achar o caminho de volta ao Vitória do início da Série B e voltar a permanecer entre os 4 primeiros? Bom, a competição, eu sempre destaquei isso, é uma competição longa, difícil, e algumas oscilações, todas as equipes passam por ela, a gente está passando nesse momento, mas eu acho que se a gente conseguir jogar, principalmente da forma que a gente jogou a última partida em casa contra o Sampaio Correia, a gente pode sim voltar a conseguir ter um resultado positivo fora de casa. Mas mais do que o resultado positivo é a gente conseguir fazer um jogo consistente, do começo ao fim, né? E a competição ela vem se mostrando muito equilibrada, com a pontuação altíssima, né? Muito diferente de anos anteriores, onde normalmente uma ou 2 equipes no máximo acaba desgarrando da parte de baixo. Esse ano não, nós temos 5, 6 equipes aí com uma pontuação muito alta, e que bom que o Vitória está, né, brigando nessa parte de cima da tabela, e a gente espera continuar assim até o final. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro-Negro. Você vai enfrentar o líder e a melhor defesa da competição, mas esses 3 pontos diante do Vila Nova são fundamentais para dar confiança ao elenco e principalmente ao torcedor, pois recolocam o Vitória no G4. Dentro do planejamento para este jogo, quem impede que o Vitória já comece a partida pressionando o adversário em busca do resultado positivo? Sem dúvida nenhuma que é um jogo importante. São jogos assim que nesse momento são confrontos diretos contra as equipes que estão brigando em cima, né? Vamos ter isso com o Vila, depois Novo Horizontino e Sport. É claro que cada jogo você tenta montar uma estratégia, mas
nem sempre dentro do jogo as coisas acontecem da forma que você imagina, mas é claro que assim, o Vila Nova é uma equipe que tem boas virtudes, tem aí a defesa, a melhor defesa da competição, e para furar esse bloqueio aí nós vamos ter que ter muito capricho, vamos ter que ter boas movimentações, boas jogadas individuais, e também não podemos descuidar lá atrás, né? Tem dois centroavantes de boa qualidade que jogam, Neto Pessoa e Caio Dantas, os dois extremos são muito interessantes, a bola parada muito forte também, né? Onde procuram muito o Donato, então é fazer um jogo bem organizado, ofensivo e defensivamente, caprichar nas jogadas de bola parada. Eu acho que dessa forma a gente pode sim trazer um bom resultado de lá. Tássio Caldas, da Rádio Excelsior. A tão esperada oscilação, tão pontuada por você anteriormente, chegou ao Vitória e o rubro-negro tem encontrado dificuldades para sair dessa situação. Você acredita que é algo momentâneo do campo, relacionado à queda do desempenho de alguns atletas, ou tem relação com a necessidade na chegada de reforços ao elenco do Vitória? Eu acho que é um pouco de tudo, mas a principal relação que a gente faz aí foi em virtude da gente ter que mudar muito a equipe em razão de situações de lesão e suspensão. A gente já tinha encontrado uma base de equipe, que a ideia é sempre sustentar uma base a partir do momento que se tem os bons resultados, mas quando você passa a ter problema de lesão, de suspensão, você não tem muito controle sobre isso. Eu acredito que agora a gente já tendo o retorno de muitos atletas, talvez o Léo Gamalho voltando, o Mateuzinho também já fazendo as primeiras atividades no campo, que foi um jogador muito importante naquele início, né? A gente pode sim tentar resgatar aquela maneira de jogar, isso que eu acho que é o mais importante nesse momento. Para finalizar, uma pergunta de Anderson Matos, do Canal Dinâmico. Você participa das contratações do Vitória, e o que acha do Gabriel Poveda no Leão? Naturalmente eu sou consultado, né? Claro que a caneta não é minha, mas eu sou consultado como treinador, é natural. Gabriel Poveda é um grande jogador, foi artilheiro da Série B, né? Sob meu comando no Sampaio Correia ano passado. Se caso evoluir, né? Eu acho que é um jogador que pode sim agregar muito aí ao nosso trabalho.